Cara, eu sei que você quer avançar o vídeo, você já quer chegar no desenho, mas mano, aguarda aí só 12 segundinhos que eu tenho um recado super importante pra você. Principalmente sobre esse desenho aqui, tá? Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel trazendo para vocês mais um super tutorialzão avançado, né, com a coloração muito linda do nosso Sanji. Aqui ele tá usando aquele golpe especial dele, Diablo Jumbo, né? E o seguinte, velho, para eu fazer esse desenho aqui, eu tive que usar essas referências aqui, tá? Então olha só, não existia uma referência de ele com a roupa de Onigashima, né? Justamente para com todos esses detalhes aqui que você tá vendo, né? Toda a roupa certinha. Então eu tive que criar na mesma medida que eu estaria ensinando aqui para você, tá? Então, mano, você sabe, né? É muito importante que você deixe um gostei nesse vídeo, porque além de ensinar, né, a fazer um desenho super insano, eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo, vocês sabem, né? Então não esquece, ó, a meta desse vídeo é de 1000 likes. É só 1000 likes, cara, é a única coisa que eu peço, tá? Então deixa esse like aí para ajudar a bater essa meta, beleza? A parte 2, que vai ser a parte de colorir, vai estar no primeiro comentário fixado. Sim, eu ensino a colorir também. Seja bem-vindo se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreve no aqui canal o nosso e vamos ao desenho nosso do tutorial. Sanji já pelo círculo na parte que a gente vai fazer a cabeça. Esse círculo eu tô fazendo aqui em cima. Eu não mostrei a medida agora, mas essa medida do círculo ela tem cerca de 3,5 cm, beleza? E seguinte, aqui eu tô usando uma folha no tamanho A5. Se você for fazendo uma folha maior, é só duplicar o tamanho do círculo, tá? Por exemplo, no tamanho A4 você faria ele com mais ou menos 7 centímetros, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, vou aplicar uma técnica que eu chamo esboço manequim. Eu vou meio que formar o boneco, né? Como já diz, é manequim, é como se fosse um manequim, aqueles manequins de loja que a gente veste eles, né, e tal. É a mesma coisa no desenho, tá? Então vou ter que imaginar certinho aqui o meu manequim, tá? E vou deixar ele já no formato do Sanji, né? No formato da pose que ele tá usando. E por que eu tenho que fazer esse manequim, cara? O que que isso vai me ajudar? Será que isso ajuda? Será que atrapalha? Faz demorar mais? Na verdade, cara, esse manequim é o que eu acabei de dizer, né? É algo que a gente precisa, é um esboço que a gente precisa para depois vestir ele completo, tá? Então ele tá aqui com aquela pose do chute, né? No Diablo Jumbo. E é o seguinte, quando ele faz essa pose, muitas das vezes ele fica com as duas mãos próximas ao rosto dele, né? Como se fosse uma posição de defesa, e o pé fica a perna, no caso, né? Ficaria numa posição de ataque. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui no meu manequim, tá? Eu vou deixar esse manequim aí pra você. Você tenta fazer do jeito que você conseguir aí, tá? Se esforça aí, não tem problema nenhum. Se você errar algumas vezes, tenta fazer ao máximo de vezes possível, que eu confio que você vai conseguir, tá? Se você conseguir fazer esse manequim, você já tem praticamente metade do desenho, cara, porque é esse manequim, esse esboço que vai te dar a oportunidade de fazer o desenho do Sanji, beleza? E essa técnica eu aplico ela muito lá no meu treinamento online, beleza? Se você não conhece ainda, eu aconselho você conhecer, que eu ensino várias formas de esboço. Então me dá a chance de ser seu professor pessoal e te ensinar a desenhar do zero tudo que você imaginar, beleza? Principalmente seus personagens favoritos. Então aqui o que acontece é o seguinte, então é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai ser muito bom para você, tá? Pronto, já temos aí o nosso esboço pronto, né, do Sanji, tá tudo tranquilo. Eu fiz a medida depois, ó, veja que é aproximadamente 3,5 cm, tá? Agora aqui é o seguinte, pessoal, vamos começar pelo olho dele, tá? Aqui de início eu quero adiantar para vocês que eu errei nessa partezinha da sobrancelha dele, tá? Porque eu vou mostrar um pedaço da referência que eu usei para fazer esse desenho aí, tá? Eu usei só para pegar essa base do rosto dele e veja que a sobrancelha
tá ao contrário. E isso eu percebi depois, porque eu usei mais de uma referência para poder criar esse desenho para você. Afinal, ele não existe ainda na internet. Então eu tive que fazer uma mistura de tudo aqui para poder deixar tudo certinho, né? Então essa partezinha da bolinha e da sobrancelha dele você faz ao contrário, que ela é no início e não no final, tá? É só você inverter aí, depois eu vou ajeitar ela quando eu for fazer a line art, beleza? Não liga para isso agora, tá? Então pronto, já temos a base do olho pronto. Veja que o olho dele ficou bem encaixado nas linhas que eu fiz de divisa ali, né, na parte do rosto dele, tá? A gente faz a parte do nariz também, a basezinha do nariz, que é uma coisa muito simples também, simplisaço demais. É só fazer ele mais ou menos um pouquinho abaixo do círculo, né, o traço final do nariz. E agora vamos detalhar um pouquinho do cabelo aqui do lado dele, né, nos lados, já pra gente ter uma base mais ou menos de como vai ser o cabelo, tá? Mas eu ainda não vou dar continuidade a essa parte do cabelo. Antes eu quero fazer a boca, e eu quero fazer essa boca aqui ele com o cigarro, certo? Tem duas referências que eu peguei, uma tava com cigarro e a outra não tava. Então eu decidi colocar esse cigarro porque eu achei que ficava bem bacana, né? E aí fica bem legal. Em seguida eu vou finalizar mais ou menos os traços, né, do rosto dele, que a gente já tem mais ou menos o boneco, mas aí a gente precisa saber que o queixo dele é um pouquinho largo, né? Tem o traço do rosto dele também e tem uma barbichinha no queixo, né? Então fiz a barbicha dele aí, tudo certinho. E agora eu posso continuar o traço do cabelo, né? Fazendo todos os detalhes dele, principalmente os detalhes de mechas neles aqui, ó, tá? E aqui entra uma parte bem importante no desenho, né? Vocês sabem que quem acompanha o canal aí, né, sabe que muitos cabelos eu faço mais ou menos já o formato dele, né, a altura. Porém, esse cabelo do Sanji aqui, ele tá muito irregular, vamos dizer assim, né? Ele tem mechas que vão estar voltadas para baixo, algumas mechas vão estar voltadas para cima, fica tudo muito entrelaçado. Então, o segredo para você desenhar ele certinho é você indo fazer parte por parte, né? Por exemplo, eu peguei a mecha inicial dele, né, que é essa que fica por cima do olho, fiz todos os detalhes dela, depois eu percebi que umas vão para cima, né, uns tracinhos, umas pontas dela vão para cima, outras pontas vão para baixo, tá? E assim eu fui fazendo como se fosse dividindo por camadas, né? Cada mecha dessa vai significar uma camada, tá? Então uma camada vai estar voltada para cima, outra camada estará voltada para baixo e assim vai entrelaçando um cabelo, um fio com outro, do jeito que vocês estão vendo aí, dá para acompanhar certinho, né? Agora vamos continuar aqui, eu vou detalhar mais ou menos o espaço onde vai ser a roupa dele na parte central, aquela parte aberta do terno que ele está usando, né? Ele está usando um terno vinho, né? Um cor de vinho, que no caso é da parte de Onigashima, né? Que é quando ele começa a usar esse terno. Eu achei muito massa esse terno, por isso que eu quis trazer com ele, tá? Não achei nenhuma referência nesse estilo aqui do desenho, que ele tava com esse terno, por isso que eu tô usando a montagem para fazer e com certeza já merece até o seu gostei nesse vídeo, né? Caso você não tenha deixado um gostei, um like aí, você sabe que vai me ajudar e vamos tentar bater 1000 likes nesse vídeo, beleza? E seguinte, ó, eu já vou fazendo as divisas da roupa aqui por dentro, juntamente com a gravata dele, né? Ele tem a gravata aí tranquilamente, tá? E a roupa eu vou detalhando, né? Como se fosse a parte de baixo do terno, ela saindo para fora, né? E aí vai gerar aquele efeito de relevo, né? Vai ficar como se fosse um relevo a mais no desenho e vai ficar um destaque muito bacana, né? Vai ficar bem simplesão, mas vai ficar muito lindo, tá? Aqui agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, eu vou adiantar logo as partes das mãos dele, né? Essa parte das mãos aqui, ela pode ser até um pouquinho mais complicada, talvez seja até a parte mais complicada do desenho, porque eu sei que muitos de vocês aí têm dificuldade por desenhar mãos, né? E uma coisa que a gente tem que treinar é mãos, cara. Mas aqui eu tô para ajudar você sabe, né? Então é o seguinte, ó, para desenhar a mão, veja que eu fiz esses quadradinhos, né? Essas formas geométricas. E agora o que eu tô fazendo simplesmente é preenchendo essas formas geométricas com os traços dos dedos, né? Com a parte dos dedos, os relevos que ele traz, as curvas, tudo que vai formar a mão completa do personagem Sanji, tá? Então é o seguinte, eu começo pelo dedo mindinho e ele vai ser meio que a base pra gente desenhar, e em seguida eu vou fazendo um por um, como se fosse uma escadinha,
por cima do outro, tá? Juntamente com o polegar dele, que tá ali na frente de todos os dedos, né? E aí eu posso fechar essa partezinha da mão colocando detalhes do punho também, né? Aqueles ossinhos que a gente tem na parte do punho, tá? E juntamente que a gente sabe que ele tá usando uma luva, né? Isso aqui é uma luva preta que ele tá usando, tá? Então eu coloco todos esses detalhes aí. Em seguida, eu vou continuar a parte do terno, né? Aqui eu já posso finalizar até toda essa partezinha da roupa dele para ficar um destaque bem bacana, beleza? Então essa partezinha da roupa aqui eu vou fechando, vou ondulando ela. E veja só, lembra que no início do vídeo eu falei que a gente vai meio que vestir o personagem, né? E é justamente isso que a gente tá fazendo, ó. A gente já vestiu a forma geométrica da mão com a luva, né, juntamente com os dedos. A gente já vestiu a forma que está do braço, né? A gente já colocou a roupa com as dobras de tecido, tá? Então isso é um destaque muito bacana para você pegar a noção de poder fazer esses desenhos, beleza? E seguinte, ó, aqui nessa parte vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar a outra mão, tá? A gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos começar pelo dedo mindinho, certo? Começa lá pelo mindinho, que vai ajudar demais você. Aí vai fazendo os outros dedos, tudo um por cima do outro, como se fosse uma escadinha, gerando aquele destaque de relevo também entre um e o outro, e finalizando todos os detalhes da luva. A única diferença dessa mão para outra é a posição dela, que ela está numa posição diferente, né? Então por isso que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção, porque eu sei que tem gente que consegue desenhar de um lado e sente dificuldade de desenhar do outro, mas é tudo questão de treino. Eu tenho certeza que se você treinar, você vai melhorar ainda mais, tá? E aqui eu já posso finalizar até todos os detalhes do terno nessa partezinha na lateral dele, tá? Juntamente com outros detalhes que eu já posso fazer por baixo aqui das axilas dele, somente um pouquinho de tecido do terno, beleza? Antes da gente continuar qualquer coisa aqui agora no personagem, nós já temos um bom caminho andado, já temos toda a parte do rosto dele, a barbicha dele, tá? Ainda tem uns tracinhos de bigode que eu vou adicionar depois, mas não se preocupe, eu vou falar tudo certinho aí pra você. Eu vou fazer o seguinte, ó, veja que eu tô fazendo os detalhes de chamas que fica no pé dele, né? Vai até mais ou menos o joelho. Quem já assistiu One Piece sabe que esse golpe do Sanji fica como se fosse pegando fogo, né? Super aquecido até mais ou menos a parte do joelho dele, tá? E aqui no caso a gente vai desenhar todos esses detalhezinhos de chama. Não precisa desenhar forte, porque na hora da line art a gente nem vai contornar essas chamas. Isso aqui é só pra gente pegar uma posição bem legal, né, para poder fazer os outros detalhes da roupa dele também, tá? Agora a gente já pode partir para a roupa, finalizando, né, essa parte do terno, principalmente essa parte do corpo do terno aqui, tá? Colocando detalhes de dobras, né? Ele tá meio que voando uma partezinha final do terno ali dele, já na cintura, e aí eu coloco várias dobras por ele, juntamente com outros detalhes por dentro do terno. E veja como foi importante a gente desenhar essas chamas no pé dele, justamente por isso, tá? Porque a gente precisa ter essa noção de que não vai precisar desenhar mais nada aqui. Afinal, isso aqui não vai existir, né? Então, tudo que tiver por dentro aqui dessa parte do pé será apagado, né? Dessa parte da perna, beleza? E aí já vai ficar tudo certinho, tá? Bom, veja que o desenho já está bem encaminhado, já estamos chegando na reta final dele, né? E seguinte, cara, se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, tá? Clica no botão se inscrever que vai vir muito mais vídeos bacanas assim para você, beleza? Seguinte, ó, vamos finalizar a parte da perna dele, colocando apenas os detalhes de tecido aqui, algumas leves curvaturas até o limite do papel. Aí se você sobrou mais limite do que o meu aqui, você continua o desenho da perna até onde cabe no papel, tá? Porque aí vai ficar mais bacana ainda, beleza? Ou então você pode usar sua criatividade e fazer da forma que você quiser, tá? Agora aqui o seguinte, vamos lá. Já terminamos o desenho, ele está basicamente pronto, né? Mas a gente ainda precisa fazer a line art. Eu vou dar umas dicas bem bacanas para você aí sobre essa line art, beleza? Seguinte, ó, veja que eu deixo o esboço muito mais claro. Eu passo uma borracha chamada borracha limpa-tipos. Com a borracha normal dá para fazer isso também, porém é arriscado manchar muito o papel. Então tenha cuidado na hora de deixar o seu esboço mais leve, tá? E agora vamos fazer a line art do Sanji, tá? Então veja lá.
já de início, né, eu já vou ajeitar a sobrancelha, como eu falei no início, né, a sobrancelha dele estava na posição errada, tá? Então quando a gente faz a line art aqui, a gente começa a ajustar detalhes que a gente nem tinha percebido ou que a gente percebeu depois e deixou só para ajustar agora. É nesse momento que você tem que trabalhar ainda mais os detalhes do desenho, porque é basicamente o momento final da parte desenhada, né? Então é a parte que não pode faltar nada, não pode sobrar nada, tá? Para fazer a line art eu faço meio que um traço normal primeiro, depois eu vou engrossando alguns traços, principalmente nos cantos, né, que dá aquele efeito maior de relevo no traço, vai ficando mais forte nos cantos, né, e aí vai dando um destaque maior ao traço do desenho, tá? E aí é só você ir aplicando no desenho completo para deixar ele bonitão. Lembrando que tem os tracinhos de bigode dele lá, né, aquele bigodinho bem fininho que ele tem, bem falhado, tá? Então você vai fazendo. E um destaque importante aí, né, para finalizar aqui para você, é que você não vai contornar a parte das chamas. Pelo contrário, você vai até apagar um pouquinho mais, como eu fiz aí. Claro, mas não apaga 100%. Apague aí do jeito que você consiga ver ainda um pouco do que está acontecendo, tá? Então aí tá o nosso desenho finalizado. Eu gostei demais desse desenho. Para mim foi um dos melhores que eu fiz do One Piece até agora, cara. Eu espero que você tenha curtido também, principalmente a parte de coloração, que vai ser o próximo vídeo aí. Então não esquece, deixa like, que a gente precisa de 1000 likes nesse vídeo, tá? É muito importante, então você tem que compartilhar esse vídeo para ele pegar 1000 likes, e mesmo que pegue 1000 likes, compartilha aí que vai me ajudar demais. A parte 2, que vai ser a coloração, uma coloração insana, vai estar no primeiro comentário para você fixado assim que sair, beleza? Então vai lá ver se já tá lá para você, tá? Não esquece, deixa um gostei e até a próxima.